Olá, graça e paz, começando aqui mais uma semana, juntamente com todos vocês que estão aqui, né, acompanhando os nossos devocionais, juntamente aqui com o livro O Caminho para a Presença de Deus. Estamos rumo à intimidade com Deus, é uma jornada de 40 dias. Nós já fizemos 2 semanas e estamos partindo para a terceira semana, que tem como título Remova a barreira da falta de perdão. Eita, nós! Essa semana vai ser punk, né? Espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele também irá falar ao meu, porque perdão é algo muito difícil. Já vou começar compartilhando algo com vocês que eu ouvi de uma pessoa que eu sigo no Instagram, muito de Deus, a mulher. O arroba dela é Nathalie Pinheiro. Ela fala sobre restauração de casamento. E ela falou assim que perder, né? Perda é o quê? É você ter pequenas perdas. E perdão é você ter muita perda. Porque quando você tem muita perda, é aí que você tem que colocar o perdão sobre tudo isso que aconteceu na sua vida. E perdão é o quê? É você liberar, é você decidir. Não é questão de você sentir, porque muitas vezes a gente fica buscando sentir. Eu senti que eu perdoei. Não, não é isso. Isso não é perdão. Isso é um sentimento. Perdão não é baseado em sentimento. Perdão, amor, é tudo baseado em decisão. Você decide. Porque isso que amor é mandamento, perdão é mandamento também. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus, ele vai nos perdoar na medida que nós perdoamos as pessoas. Certo? Então vamos ver aqui o que o autor está nos dizendo aqui na introdução. Um colega ficou com o crédito pelo seu trabalho. Uma amiga fez uma fofoca maliciosa pelas suas costas. A lista de ofensas que podem ser cometidas contra nós é interminável. Talvez você tenha pensado, desta vez vou perdoar, mas jamais esquecerei. A maneira como lidamos com esses incidentes é crucial. Você age com base no perdão ou faz uma lista mental das ofensas? E aí? Porque assim, se você está mantendo uma lista, ela irá oprimir o seu coração e o seu espírito pode corroê-lo como um câncer. E é verdade. Porque assim, a gente pode olhar. Porque muitas vezes, o que eu vejo aqui, meus queridos, é que conforme a situação, né? Tem coisa que a gente vai guardando. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Tem hora que não dá mais e aí começa o quê? A corroer por dentro. Começa a ter aquele sentimento de que ele vai fazer de novo, ela vai fazer de novo, eu não aguento mais, eu não consigo olhar pra cara do fulano porque ele é como se tivesse alguma coisa ali. E é isso. E aí começa o quê? O corpo a padecer. Que ela fala assim, corroê-lo como um câncer. E é verdade. E muitas vezes até pode se tornar um câncer, dependendo da situação. Porque o corpo, ele reage conforme as nossas emoções. Ou também, a gente pode, aquelas coisas corriqueiras, né? A gente, tá bom, eu vou te perdoar, mas não faz mais isso, né? Tá bom. E aí a gente vai liberando perdão nessas pequenas coisas. Mas quando a pessoa faz algo grandioso com a gente, aí a gente guarda. E aí a gente
fica guardando só coisas grandes no nosso coração, que também é ruim, tá? Outra coisa também, o perdão, ele necessita de processos. Quando é uma coisa muito grandiosa, vamos supor uma traição, né? De qualquer estilo de traição, é algo muito difícil de se perdoar, né? Às vezes fica aquela coisa endurecida no nosso coração. A gente diz que perdoa, mas no fundo tá lá, não perdoa, certo? E aí é onde a gente fica remoendo certas coisas, remoendo, ainda mais quando é casal. O que que acontece? Às vezes, a esposa, principalmente, né, que tem mais disso, a esposa guarda tanta coisa que o marido fez com ela. Ah, ele fez isso, ah, ele virou a cara, ah, ele olhou torto, ah, ele, né, e aí vai guardando. Vai guardando. Ah, naquele dia ele esqueceu a data do nosso casamento, ele esqueceu o meu aniversário. Ah, e aí vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando vai ver, se tornou uma esposa amarga, uma mulher rixosa, uma mulher que só reclama, né? E o Senhor, ele não quer isso para as nossas vidas. Não quer. E quando de fato o Senhor nos dá, nos ajuda a liberar perdão, a gente libera perdão, irmãos. A gente tira lá de dentro da nossa alma. Minha mãe mesmo conta uma experiência que ela teve assim, ela decidiu, e estava lá em oração e decidiu perdoar uma situação, né? E aí viveu aquilo intensamente e sentiu o negócio mesmo saindo, goela fora, assim, porque ela tava com aquilo entalado e ela foi espremendo, espremendo, espremendo e soltou, como se quisesse vomitar. O negócio subiu assim de dentro dela. Tá vendo só como o corpo reage às nossas emoções? Por isso que eu falo, foi uma experiência totalmente nova para minha mãe. E o Senhor faz coisas que a gente nem imagina. E quando ela falava sobre o assunto daquela situação, ela ficava muito triste, ela chorava, ela ficava aquela coisa corroendo ela, reprimindo. E glória a Deus, quando ela falou, ela estava tão feliz, que aquela angústia passou. É como se o Senhor tirasse com a mão assim. Porque às vezes também a falta de perdão se torna uma idolatria. Pessoa se perdoar não sabe nem o que vai, não sabe nem o que vai acontecer. Aí ela fica com medo do novo, ela fica com medo das coisas novas. Não, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que ter confiança naquilo que o Senhor pode fazer por nós. A palavra de Deus nos adverte o seguinte: todos pecaram. E nós estamos o que? Separados da glória de Deus. Isso está lá em Romanos 23. E por intermédio da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, temos o perdão para os nossos pecados, embora merecêssemos a morte e a eternidade do inferno. O Senhor, ele nos perdoou, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente lá merecendo o quê? O inferno. Ele precisava nos perdoar? Não. Olha lá, em Romanos 6:23, diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certo? Lá em Romanos 3:23 afirma que nós somos pecadores. Todo mundo pecou. Não há nenhum justo na terra, nenhum sequer. E aí em Romanos 6 ele fala qual é o salário por isso, pelos nossos pecados. O salário do nosso pecado, quanto custa o nosso pecado? É a morte. É a sua vida que custa essa vida aí de pecado que você está levando. A minha vida de pecado que eu tenho levado, o que custa para mim é a morte. Precisava alguém morrer por mim ou eu mesmo morrer.
Por isso que nós precisávamos, naquela época, né, ir lá, pegar um animal vivo e levar até o sacerdote, para o sacerdote fazer a expiação do nosso pecado. Mas aquele sangue ali não era o suficiente, porque aquele sangue eu ia pecar de novo. De repente, até daqui 2, 3 horas já estava pecando de novo. E aí, o que ia acontecer? Era um sangue que não cobria a minha dívida, porque a minha dívida era muito alta. A minha dívida sempre foi muito alta, a sua dívida sempre foi muito alta. Por isso que era o quê? Só através do sangue que era possível o perdão pelos pecados, a sua dívida ser quitada e você conseguir ter acesso a Deus, ter acesso à vida eterna novamente. Entendeu? Então, essa é a diferença. Mas o que acontece aqui? O salário do pecado de fato é a morte. A minha vida eu ia precisar acertar essa vida pecaminosa. Mas o dom gratuito de Deus, mas a dádiva de Deus, a gratuita de Deus, aquilo que Deus nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Jesus foi lá e pagou, fez assim, olha, a dívida da Delma tá quantos aí? Ah, Delma tá muito mais que trilhões, quatrilhões, tá tudo muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, eu quero pagar. Então, o Senhor foi lá e passou o sangue dele, porque ele foi e derramou já na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, por mim e por você. Então, ele foi lá em nós, ele passou o sangue assim, e Deus, quando olha pra gente, ele tá olhando o quê? O sangue de Jesus. E aí é onde nós temos acesso a ele, porque ele vê Jesus. Primeira coisa que vem à frente de Deus é Jesus. Opa, Jesus pagou. Entendeu? Jesus limpou. Jesus purificou. Então recebemos o dom inestimável e indescritível do perdão. Este dom nunca deve ser tratado como algo comum, não deve ser esquecido nem jamais ser considerado como algo garantido. E aí a gente despreza, né? Não pode. Quando a vida ferir você inesperadamente, como você vai reagir? E aí, o que você vai fazer? Você vai liberar perdão ou vai abrigar sentimentos negativos e reter o perdão? Se Jesus, que é Jesus, ele não fez isso por você, por que que nós achamos que podemos reter o perdão? Nos negar a perdoar as outras pessoas, as pessoas que nos ferem. Porque nós ferimos a Jesus, ferimos o Senhor nosso Deus todos os dias praticamente, né? Eu sei que não é algo assim provocado, mas se contar, todo dia tem alguma coisinha aí para ser mudada em nós. E se for mais a fundo, a gente sempre tem algum pecado, né? Lá encoberto, algum pecado que ainda o Senhor está trabalhando em nós, certo? Então, é uma vida difícil, não é uma vida fácil. Mas quem falou pra gente que ia ser fácil, né? A gente que fica achando, vai ser totalmente fácil. Não vai. Em Hebreus 12, verso 15, diz o seguinte: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Tá vendo? Vai liberar o perdão, né? Se negar o perdão que dá a vida, uma raiz de amargura vai crescer no nosso coração. Nosso coração está ferido. Nosso coração precisa do Senhor. E se nós olharmos para Cristo, nós conseguimos o quê? Conseguimos
perdoar as pessoas, porque aí a gente vê que as coisas que nós já fizemos para as outras pessoas nem se compara, ou as coisas que as pessoas fizeram para nós, nem se compara às coisas que nós já fizemos para o Senhor. E aí é onde a gente consegue liberar perdão, porque a gente olha e vê assim, poxa, eu fui perdoado, então eu preciso perdoar também. Se alguém tinha o direito de abrigar maus sentimentos para com os outros, esse alguém era Jesus Cristo. Embora ele não tivesse pecado, os soldados romanos o espancaram, o torturaram sem misericórdia, o pregaram em uma cruz, cravaram pregos em suas mãos e seus pés. Se isso não foi suficiente, os soldados ergueram a cruz e deixaram cair em um buraco raso com um golpe de abalar os ossos. Vocês já pensaram nisso? Não existia um método de tortura maior. Ele foi espancado, foi cuspido. Bateram nele com toda a selvageria. Tudo de ruim daquela época que podia acontecer, aconteceu com Jesus. Já pensou? Né? Então, enquanto Jesus estava pendurado na cruz, Lucas capturou as suas palavras. Lucas viu, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas capturou isso. Lucas escreveu isso lá. Os outros não, mas Lucas sim. O Senhor Jesus, ele orou por aquelas pessoas que estavam ali, fazendo aquelas coisas que ele sabia que estava sendo usados pelo inimigo, sim, porque Deus estava transformando o mal que estavam fazendo com Jesus em bênção, em algo bom, porque o diabo estava sendo usado por Deus. É algo difícil de se entender, né? Porque a gente pensa assim, como que Deus deixou essa maldade acontecer com Jesus? Mas é porque existe algo maior. E quando há um propósito maior, o Senhor faz essas coisas. O Senhor usa a maldade para transformar em bondade. Igual lá com José. O Senhor usou a maldade que foi tramado contra a vida de José para fazer o quê? Para transformar em bem. Para que José fosse quem? Entre aspas, o salvador daquela época. Que todos precisavam, porque senão todos iriam morrer de fome. Sim, e é isso que o Senhor faz. Muitas vezes o Senhor deixa o inimigo agir com a maldade que ele está planejando para que nós sejamos abençoados. Então, aqui, a multidão que estava aos seus pés não tinha um relacionamento com o Filho de Deus, nem acreditava nele. Ele zombava, salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido, se é o Filho de Deus, desce da cruz. Não era assim? O povo agia com zombaria. Ué, você não disse que é o Filho? Então desce, agora quero ver. Quero ver agora. Não é assim? Ó, esse relato está lá em Lucas 22:35. 2 ladrões comuns estavam pendurados, um de cada lado de Jesus. Um dos ladrões juntou-se à multidão, dizendo a Jesus para salvar a si mesmo, e ele também. Mas foi a reação do outro ladrão que tocou o coração de Jesus. O outro ladrão foi top. Lucas 23:40-43. Vamos ler aqui. Lucas 23, versículo 40 ao 43. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim
quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Então, enquanto um estava zombando de Jesus também, o outro falou assim: Não, pera lá, esse homem aqui, ele é um homem de Deus. Ele não fez nada para estar aqui. Compensação, nós dois fizemos sim. Então, enquanto estava dolorosamente pendurado na cruz, novamente o Filho de Deus liberou o poder de perdão para transformar uma vida. Esse é o nosso Jesus, gente. Ele sempre libera poder de perdão. Ele liberta as pessoas, ele salva, ele cura, ele transforma as pessoas. Sempre, sempre o Senhor vai olhar para nós com este olhar. Ele nunca vai olhar para você e ver primeiro os seus pecados. Não. Ele vai olhar para você e saber que ele morreu na cruz por você, ele padeceu por você e ele vai liberar o perdão para você. Jesus, ele estendeu a mão para aquele ladrão. Ele estendeu a mão para aquele ladrão, não literalmente, tá? Mas ele falou para aquele ladrão que, olha, hoje mesmo nós vamos estar juntos, mano. Nós vamos junto. Eu tô aqui com você, nós vamos junto lá pro paraíso. Eu vou te ver no céu. É isso que ele tá falando para esse homem. Eu vou encontrar com você lá. Certo? As páginas que nós vamos ler seguintes, tá? Celebram o perdão. Então, essa semana nós vamos meditar em cima do perdão. Extraia vida desse recurso espiritual, irmãos. Permita, dê a oportunidade que ele dissipe as decepções amargas da vida com alegria. Que o Senhor venha transbordar o seu coração aí, encher de alegria. Que o nosso exemplo de vida é Jesus Cristo, não tem outro. Quando seguimos a Cristo, ele vive por meio de nós. Por meio de nós. E somos um exemplo resplandecente tanto para os cristãos quanto para os incrédulos que atravessam o nosso caminho. Eu quero ser esse exemplo. Eu quero ser uma pessoa onde as pessoas vejam Cristo na minha vida. E eu espero que cada um de vocês aqui também possam também ter esse mesmo desejo e esse mesmo objetivo, certo? Durante os próximos 5 dias, examinaremos a armadilha da falta de perdão. Nós vamos ver isso. Deus, Pai, anseia por compartilhar conosco essas verdades essenciais relacionadas ao perdão. Esses princípios aumentam a nossa intimidade com o Senhor. Sem eles, barreiras se levantarão e nos impedirão de entrar na presença de Deus. Porque nosso coração vai estar cheio de amargura, nosso coração vai estar cheio de impedimento de se achegar ao Senhor, de se achegar ao Espírito Santo. Então, nós vamos voltar novamente ao caminho rumo à presença de Deus. Para isso, nós precisamos soltar essas amarras. Nós precisamos deixar lá, quando você se remete lá na fornalha de fogo, lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. A única coisa que queimou ali foram as amarras que estavam segurando os seus braços. Porque o Senhor quer nos ver livre. Jesus quer nos ver livres. Livre do pecado, livre da amargura, livre da raiva, livre. O Senhor quer nos libertar dessas situações onde só ficamos aí se sentindo reclamões, nós somos doentes. Tudo uma coisa acarreta a outra, tá? Então o Senhor, ele está aqui hoje e vai trabalhar conosco essa semana toda, até sexta-feira, sobre perdão. Então, nós estamos, olha, pensa comigo, nós estamos no deserto, nós já estamos aqui, estamos vendo Deus em tempos de deserto,
E aí o Senhor nos dá ordens e nós temos que parar e meditar. A quem eu vou obedecer? Eu vou obedecer a Deus ou vou obedecer à minha vontade? Eu vou caminhar com Deus ou vou caminhar do meu jeito? E agora nós estamos aqui ainda no deserto, passando por isso, e o Senhor está falando assim: olha, agora é o tempo de remover as barreiras da falta de perdão. Vamos lá, Delma, eu quero te curar. Eu quero trazer renovo, eu quero trazer uma nova vida para você. Só que você vai precisar liberar perdão. Você vai precisar deixar eu fazer isso dentro do seu coração. Vamos juntos? Eu quero ir. E você? Então, vamos lá, seguindo aqui, né? Estamos falando sobre o caminho para a presença de Deus. Vamos continuar aqui, estamos na parte 3, que é remova a barreira da falta de perdão. E nós estamos no dia 11, glória a Deus. Dia 11, onde nós vamos falar sobre perdão irrestrito da parte de Deus. De novo, hein? Perdão irrestrito da parte de Deus. Interessante, né? E o texto áureo, né, o texto-chave, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 3. Vamos ler aqui. A seguir, vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados aos ídolos. Quanto a esse assunto, cada um acha que a sua resposta é a certa. Porém, esse tipo de conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que sabe todas as respostas, estão apenas mostrando sua própria ignorância. Aquele, porém, que verdadeiramente ama Deus, esse é conhecido por ele. Então, a pessoa que ama Deus é aquela a quem Deus reconhece. Ó, aquele, porém, que verdadeiramente ama Deus, Deus conhece ele. Esse é conhecido por ele, esse é conhecido por Deus. Certo? Então, sem que ele nos reconheça, sem que Deus olhe para nós e fale, eu conheço a Delma. Não podemos entrar no seu reino. Né? Lembra de Jó? Satanás, né? E aí, não foi Satanás que começou a conversa, viu, irmãos? Não foi Satanás. Muitos pensam que foi Satanás que começou, né? A conversar com Deus, mas não foi. Foi Deus que começou a conversar com Satanás. Deus falou de Jó para Satanás. Acho que é como se Deus tivesse jogado. É bem isso mesmo, hein? Deus deu a ideia para que Satanás fizesse a maldade, porque Deus queria transformar a maldade na vida de Jó em bênção. Que parece, né, que Deus é tão ruim. Não dá para entender isso? Poxa, como que Deus deixou? Fez uma mera aposta. Mas não é questão de mera aposta. É que o Senhor queria se apresentar a Jó. Mas Jó tinha aquela coisa de religiosidade, de ritualidade, né? Ele ficava só naquilo, ele não passava, ele não ia adiante. Ele ficava com medo, ele tinha medo de Deus, ele tinha temor, respeito, reverência e tal. Mas era só isso, não ia além, não ia mais. Então, para que Deus invadisse, tivesse intimidade com Jó, ele precisou que Jó passasse por tudo aquilo para que no final Jó pudesse falar. Eu conhecia de ouvir falar, porque Jó só conhecia Deus assim. Mas hoje eu conheço de contigo estar, de contigo caminhar, de estar junto com o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha a diferença de Jó, gente. Jó lá no começo e Jó no final. É muita diferença. Jó era aquela pessoa que, eu tenho que, ele era precavido.
né? Aquela pessoa, diante de acontecer, ele já estava já fazendo o sacrifício, já estava já se purificando, porque vai que alguém, né, tinha cometido algum pecado, alguma coisa. Então ele era precavido. Então ele não deixava Deus acessar o seu coração, não deixava Deus se mostrar a ele. Então, o que que Deus fez? Jogou isso para o Satanás e Satanás caiu direitinho. E aí, Satanás, viu lá o meu servo Jó? Caraon, um homem íntegro, fiel, temente, viu? Temente a Deus. Ele tinha temor, certo? Por isso que Deus conhecia, né? Deus reconhecia Jó. Deus nos conhece. Sem que ele nos reconheça, não podemos entrar no seu reino. Então, ele precisava que Jó tivesse intimidade com ele, para que Jó pudesse acessar o seu reino. Em algumas referências do Novo Testamento é dito a algumas pessoas: afastem-se, não conheço vocês. Elas o conheciam, mas ele não os conhecia, né? Tem essas referências lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, principalmente quando está se falando do reino de Deus, nas parábolas, né? Quando Jesus está falando, porque ele fala assim: ah, mas eu curei, eu preguei no seu nome, eu não sei o quê, eu não te conheço. Por quê? Que o Senhor só vai conhecer de verdade quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Porque quem pensa em conhecer alguma coisa não conhece, porque o orgulho, o conhecimento traz orgulho. E o único que pode mudar isso é o amor. Então, quem ama a Deus é conhecido por Deus, tá? Amando a Deus, somos transformados à imagem de seu Filho. E assim somos reconhecidos como filhos dele. Só assim nós somos chamados filhos de Deus. Deus sabe que não podemos sequer amá-lo sem a ajuda dele, porque Deus é amor, gente. Sem Deus a gente não pode amar nem ninguém, Deus e nem ninguém. Porque para que eu ame o próximo, eu tenho que amar a Deus primeiro. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e aí eu amo ao próximo como eu me amo, certo? Quando eu amo a Deus, o Senhor vai derramando amor em meu coração, derramando amor, cada vez mais amor, para que esse amor transborde e comece aí a chegar nos próximos. De modo que ele nos supriu com um amor altruísta. Aqui, ó. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler aí, 1 João 4, 7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Glória a Deus. Olha só, vou ler o 8 também. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Arrasou, João, né? João arrasou aqui nesse versículo. Tá vendo só? Como para que eu ame, ó, amemo-nos uns aos outros. O amor que eu vou dar uns aos outros, o amor que vai acontecer aqui, só vem de Deus, só dele vem, certo? E aí, quando eu amo os meus irmãos aqui, eu mostro que são filhos de Deus e que conheço a Deus. Eu conheço a Deus através do amor dele. Eu conheço a Deus, eu digo que sou filho de Deus, por quê? Porque eu amo. Mas se não ama, não demonstra, não conhece. Simples assim. O amor vem de Deus e não dos sentimentos, dos relacionamentos ou das circunstâncias. Ah, hoje eu vou amar. Ah, o amor acabou.
Não existe isso, gente. Não existe. Ele é uma transferência divina vinda do nosso Pai. Vendo? O Senhor derrama o amor dele. Está lá em 1 João 4,19. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. Certo? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou para que nós o amemos. Por isso, ele nos ama e derrama sobre nós o amor. E aí, conforme ele derrama o amor sobre as nossas vidas, nós temos amor suficiente para amá-lo. Por isso que lá como relação a Pedro, né? Eu acredito que eu já comentei isso aqui, eu não sei, mas veio agora. Em relação a Pedro, Pedro, a princípio diz que, eu daria minha vida e tal, né? E aí, ele pega, o Senhor Jesus fala, Pedro, para a palhaçada. Porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, meu filho. Então, não fica falando que você me ama a esse ponto, que não é verdade. Certo? Eu tô aqui contextualizando. Aí, beleza, acontece tudo isso, Jesus morre, né? Porque Pedro nega e tal, Jesus morre, ressuscita, tal, vem, chega lá. Aí tem a pesca maravilhosa de novo, né? Leva lá Pedro e todos os outros a comer um peixinho, tal. Aí tá lá, aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, e aí? Você me ama mais do que estes? Do que estes são os discípulos que estavam ali com Jesus e com Pedro, né? Você me ama para entregar a vida muito mais do que esses aqui? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu tenho uma grande apreço pela sua vida. Eu gosto muito do Senhor, certo? Mas eu não vou mais colocar a minha mão no fogo, não. Talvez possa ser que tenha algum aí que ame mais do que eu. Aí o Senhor fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida deles, não deixe que eles se percam. Aí o Senhor pergunta para ele de novo, só que faz uma pergunta diferente. Primeiro era: ama mais do que estes? Aí agora não, agora, Pedro, você me ama mais? Você me ama sacrificialmente? Você se entregaria por mim? Pedro fala assim: Senhor, eu gosto de você. Eu gosto de estar junto, nós estamos juntos aqui, eu gosto, mas não vou colocar minha mão no fogo mais não. Eu não vou dizer algo que eu não sei. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta para ele. Só que tem uma coisa diferente. Pedro, você gosta mesmo de mim? Essa é a pergunta que Jesus faz. Né? Os pastores falam dos originais e tal, aquela coisa toda. Tô só contextualizando aqui para que isso fique muito claro na nossa mente que o Senhor, ele vem para o nosso nível. Ele vem para o nosso nível. A gente fala assim: Senhor, eu só gosto de você. Eu não vou dizer que eu dou minha vida porque eu não sei. Eu já me peguei nessa situação, assim, de ficar me questionando se de fato eu daria a minha vida para Jesus, se de fato eu estou disposta a morrer, entregar minha vida literalmente para o Senhor, assim como esses caras fizeram, né? Porque não é assim tão fácil assim, não é? Será que se no primeiro aperto eu não ia negar? Não sei. Às vezes é fácil a gente jogar pedra em Pedro, né? Ah, Pedro, olha só, fica se mostrando e tal. Mas vai saber se eu e você também não faríamos a mesma coisa. Eu não sei, certo? E aí, quando meditando, eu sei que Jesus, ele desce o nível. Ele vem até nós e ele fala assim: Delma, você gosta de mim? Delma, você quer caminhar comigo? Delma, porque ele fala praticamente isso. Eu sou o amor, eu sou amor. E quanto mais você estiver perto de mim, mais você fazer a minha vontade, mais você se juntar a mim, mais você caminhar comigo, mais você
anular as suas próprias vontades, o seu próprio querer, o que vai acontecer com você? Você vai me amar na proporção que eu desejo, que é o amor sacrificial, que é o amor que eu entregaria tudo ao Senhor, é o amor que eu daria tudo, é o amor que se for preciso da minha vida mesmo, a minha vida entregar, literalmente, morrer por Jesus, eu não vou ter medo, porque eu vou estar tão perto de Jesus, tão próximo de Jesus, caminhando tanto com Ele, porque Deus é amor. E aqui fala que o amor por Ele, o amor meu por Ele vem dele. Já pararam para pensar nisso? Então é isso que ele falou para Pedro. Beleza, Pedro, você não tem esse amor todo, mas eu tenho, ó. Eu vou descer aqui no seu nível de amor, você falou que gosta de mim, certo? Então eu vou descer aqui neste nível de amor. Você não tem amor suficiente agora, você não tem mesmo, mas olha, você vai, a gente vai aqui caminhar juntas, a gente vai, você vai me ajudar e vamos lá. E aí você vai ter. E é isso que o Senhor fala para nós hoje. Você não tem esse nível de amor todo, mas olha, eu tô aqui, eu quero caminhar com você. E você vai ter esse amor sacrificial pela minha vida, por mim. Vai ter tanto amor que você vai amar os outros olhando para mim. Aleluia, obrigada, Senhor. Então podemos amá-lo porque é seguro fazer isso. Não seremos rejeitados. Seu amor não cessará nem mudará. Ele é ilimitado. Quando olhamos atentamente no espelho, vemos uma revelação cada vez maior desse amor. O amor de Deus nos liberta do medo. O amor de Deus nos liberta do medo, gente. Ele tira todo o medo. Aleluia. Olha aqui o que ele escreveu aqui em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Não tem. Seu perfeito amor por nós afasta todo o medo. O amor dele é tão perfeito que afasta todo o medo. E se estamos com medo é porque temos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Que foi o caso de Pedro. Quando Pedro, estava com medo, o que aconteceu? Ele estava temente, ele estava temendo, veio que o castigo, Veio aquela coisa no coração de Pedro, e Pedro se arrependeu, glória a Deus. Mas mostrou para ele que ele estava simplesmente convencido. Ele estava só convencido, ele não estava entendendo o quanto o Senhor Jesus o amava. É isso que estava acontecendo. Isso só nos mostra que não estamos completamente convencidos do amor do Senhor. Se há medo, se eu estou com medo, é sinal que nós não amamos o Senhor o suficiente ainda. Se existe medo no seu coração, sinal que a gente precisa andar mais e mais perto de Jesus. Porque se você está com medo de alguma coisa que possa acontecer, de alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, sinal que você está precisando se apegar ao Senhor Jesus. E quanto mais você ficar ali perto dele, mais ele vai derramar da sua graça, mais ele vai derramar do seu amor, e mais nós somos o quê? Transformados. Olha lá, se você tem medo é porque está tentando amar os outros sem primeiro experimentar o amor de Deus. Ah, eu tô com medo do meu casamento acabar. Ah, eu tô com medo dos meus filhos dar errado aí na vida. Ah, eu tô com medo de perder o meu emprego. Ah, eu tô com medo do que vai acontecer com o futuro do Brasil. Ai, eu tô com medo do que pode acontecer, do que como pode fazer, tô com medo de sair de casa, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Então, você não está experimentando o amor de Deus. Porque no amor não há medo. Certo? Pelo contrário, o amor de Deus, ele
Manda fora, joga fora todo medo. Você sempre vai o quê? Falhar, sempre falhará e deixará e desejar ser. Ó, você sempre falhará e deixará a desejar, tá? Então você vai falhar, você vai deixar a desejar se primeiro buscar o amor nos outros, antes de buscar de todo o coração o amor de Deus. Sabe aquela coisa? A gente fica amando aqui só na horizontal. Uma hora o meu amor cessa. Que aí sim é amor baseado em sentimento. Aí sim é amor baseado naquilo que o outro pode me fazer, né? Se o outro tá, porque é reciprocidade. Ele me dá, eu dou. Aí vai ter uma hora que eu só vou estar dando e eu não vou estar recebendo. E aí eu vou reclamar. Entendeu? Porque quando eu tô só aqui na horizontal, eu vou ter medo, eu não vou ter amor suficiente, vai ser algo meio que fazendo as minhas próprias vontades, aquela coisa assim, eu preciso me saciar. Mas quando vem a vertical no meio da situação, desce amor no meu coração para que eu possa liberar amor. Aí a fonte nunca acaba. Essa fonte é inesgotável, glória a Deus. No amor de Deus, você encontrará o seu perdão gracioso para que você possa, por sua vez, perdoar graciosamente. Ao encontrar o seu amor, você pode amar. Deus perdoou você de muitas coisas. Lembre-se disso, sempre. Deus perdoou você. Deus me perdoou. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Porque sem o Senhor é impossível isso. É impossível. Ao encontrar o amor de Deus, você pode amar. É só assim. Temos uma necessidade contínua da misericórdia de Deus em nossas vidas. É fácil amar os outros quando se está cheio do amor de Deus. É aquele tal negócio. É uma fonte inesgotável. Cada dia deveríamos amá-lo mais, porque o conhecemos mais. Temos uma necessidade contínua. E essa é a verdade. Nós temos que amá-lo cada vez mais. Muitas vezes tiramos nossos olhos de Deus e os colocamos de volta em nós mesmos ou nos nossos irmãos. Aí é que está o nosso erro. Aí a nossa visão fica turva, o nosso amor se esfria. Que lembra? Aí começa a volta o quê? A ficar horizontal. Focamos em nossas falhas em vez de focarmos na fonte do amor. Agora é a hora de devolvermos o nosso amor a Ele. Cometemos o erro de querer amar os outros para provar o nosso amor a Ele. E nós não precisamos provar nada para o Senhor, tá? Precisamos pedir a Ele para renovar o nosso amor por Ele, para que haja renovo todos os dias, que nós possamos amá-lo cada vez mais. Devemos pedir a Ele para nos colocar como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, tá? Cantares 8:6. Abre aí. Cantares 8:6. Guarde-me em seu coração como uma prova de amor eterno, porque o amor é forte como a morte e o ciúme é cruel como a sepultura. O amor é como um fogo, como labaredas do Senhor. Glória a Deus. Então, o amor é forte quanto a morte. Se a morte é forte, o amor supera. Fomos como esposas rebeldes que amaram outros e se esqueceram do nosso primeiro e verdadeiro amor. Desperdiçamos as nossas obras, afetos e força com o marido representado pela religião e nos esquecemos do amor da nossa juventude. Uau! Alguns não sentem mais o seu amor. Alguns não sentem mais o amor de Deus em sua vida. Isso é triste, né? Mas
Isaías 54, verso 8. Diz assim: No instante de ira, eu virei o rosto para você, mas agora, com amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador ou o seu redentor. Glória a Deus, certo? Aqui, ó, 54:5 diz assim: porque o seu Criador será o seu marido, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é conhecido como o Deus de toda a terra. Então, nós precisamos amar a Deus. O que serve como medida para o amor de uma pessoa, primeiramente a sua confiança e fé para com Deus. Isso é seguido pelo amor dessa pessoa pelo Senhor. O amor de Deus é eterno, independente da nossa falta de fidelidade. Quer medir o amor daquela pessoa por você? Veja se ela primeiro ama a Deus. Veja se ela ama a Deus. Porque aí ela vai ter amor para te amar. Certo? Vamos aqui removendo barreiras. Hoje, foque em seu relacionamento de amor com Deus Pai. Saiba que você está na sua caminhada cristã para que esse amor possa crescer. A profundidade do amor de Deus é insondável e é uma fonte perpétua de revelação do próprio Deus. Então, separe um instante e louve a Deus pelo amor perfeito e incondicional que Ele sente por você. Aleluia. Ele te ama. Uma coisa eu sei. Nosso Deus, Ele nos ama. Ele te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo quer habitar aí no seu coração, se Ele já não habita. E se Ele já habita, Ele quer ser ouvido porque Ele te ama. São as pessoas da Trindade. Nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E se você não tem amor suficiente, assim como eu não tenho, ninguém tem aqui, uma coisa eu sei, que aí ele vem e fala assim: eu quero caminhar com você, porque aí eu sei que você vai ter amor. Porque o que mais une as pessoas é o amor. Pode acontecer trilhões de coisas, igual que nós estamos vivendo nesse tempo, pessoas perdendo, pessoas ignorando outras, pessoas matando outras pessoas, não achando que o mundo é baseado nelas mesmas, é baseado em mim mesmo, meu mundo. E eu esqueço que eu preciso amar. Mas para eu amar, eu preciso amar primeiro a Deus. Porque eu preciso caminhar com o Senhor. Eu preciso viver uma vida de integridade, uma vida de intimidade com Deus. Vamos orar? Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo teu incrível e imenso amor e pela tua presença em minha vida. Obrigada, Senhor, por estar em mim. Obrigada por escolher habitar em mim. Ah, Senhor, eu não tenho amor suficiente para te amar. Assim como o Senhor me ama, num amor sacrificial, num amor que se rende, que se entrega totalmente, eu não tenho, Senhor. Eu tenho certeza disso, Pai, porque eu sou pecador, assim como Pedro era também. E assim como muitos aqui também são, ó Deus, nós somos todos pecadores. Nós começamos esse devocional falando isso, que somos pecadores, somos falhos, somos pessoas, ó Deus, muitas vezes até mesmo incrédulas. Mas, ó Deus, eu quero te pedir, Pai,
Que o Senhor permita cada dia mais, nos ensina e nos capacita a te amar. Mais e mais, Senhor. Nos ajuda a caminhar com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a ficar tão íntimos, Pai, ao ponto de viver esse amor sacrificial. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor tem com cada um de nós aqui, mas eu sei que o Senhor entregou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz por nós, por causa do amor. Porque o Senhor é amor e o Senhor lança fora todo medo conforme nós vivemos este amor. Porque o Espírito Santo é um espírito de ousadia, é um espírito corajoso. A tua palavra diz para nós não termos medo. E eu não quero ter medo. O medo não anda com o amor. E eu quero te amar, Senhor, cada vez mais, para que eu tenha amor imensurável dentro de mim. Para que eu tenha amor, ó Deus, incontável. Não seja porçãozinhas, não. Seja porções bem caprichadas. Para que eu possa, Deus, amar as pessoas que estão à minha volta. Tua palavra diz que nós devemos amar ao Senhor em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E depois é amar ao próximo. Então, para que eu possa amar as pessoas que estão perto de mim, próximas a mim, eu preciso amar ao Senhor. E eu preciso olhar e ver Jesus na vida delas. Não porque de repente elas nem estejam refletindo Jesus, mas que a tua palavra diz que quando fizeres a um destes meus pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Então, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a demonstrar, ó Pai, o teu amor ao mundo que nos cerca. Que o meu mundo não seja um mundo egoísta, não seja um mundo que eu pense só em mim, mas que seja um mundo, ó Deus, onde eu possa demonstrar o teu amor, a tua graça transformadora, a tua graça salvadora, a tua graça libertadora sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Senhor, eu te louvo pelo perdão e pela compaixão que o Senhor derrama sobre a minha vida. Ah, Deus, se o Senhor não nos amasse, nós estaríamos perdidos, porque o salário do pecado é a morte. Eu estaria perdida, Senhor, eu estaria indo para o inferno, essa é a verdade, porque não haveria nada que pagasse, que apagasse também o meu pecado. Só o sangue de Jesus que nos purifica. E eu peço a Deus que o Senhor continue perdoando os meus pecados, as minhas imperfeições. Que o Senhor continue perdoando, Pai, os pecados, as imperfeições de cada um aqui. Aqueles, ó Deus, que eu conheço e que também os que eu desconheço. Tem pecado, ó Deus, que a gente nem sabe que é pecado e aí a gente nem tem como fazer. Peço que o Senhor coloque luz, ó Deus, em tudo, Pai, que precisa ser mudado, em tudo que precisa ser transformado através do teu amor. Renova, Senhor, o meu relacionamento. Renova o relacionamento, Pai, de cada um aqui. Que nós possamos, ó Deus, ter esse renovo, essa consagração, esse relacionamento de amor, ó Deus. Porque eu quero, Pai. Eu quero, Deus, poder dizer que eu te amo mais do que a mim mesmo. Eu quero poder dizer isso, Senhor. Eu quero poder dizer que eu te amo mais do que os meus filhos, mais do que o meu marido, porque eu sei, ó Deus, que se eu te amar mais, eu vou ter muito mais para dar a eles. Que eu te amo mais do que os meus pais, do que minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha igreja. Eu quero te amar mais, Senhor, muito mais, porque eu sei que quanto mais eu te amar, mais eu vou ter amor para entregar. Então, ó Pai, nos move, Senhor, nos move a percorrer esse caminho rumo a um relacionamento mais profundo. Nos move, ó Deus, nos tire da zona de conforto. Por favor, ó Deus, nos tire, ó Pai, dessa zona estática,
desse lugar, ó Pai, onde a gente acha que tá tudo certo. Muitas vezes não está tudo certo, Senhor. Olha para dentro de mim, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada, Senhor. Porque eu quero te agradar, Senhor. Eu quero me render aos teus pés. Eu quero me consagrar. Eu quero uma vida nova com o Senhor. Que o Senhor possa ver, ó Pai, o que vai no meu coração, de verdade. Porque às vezes nem eu sei o que está lá no meu coração, mas o Senhor sabe. E essa é a minha oração, ó Pai. Eu entrego tudo ao Senhor e derrama mais e mais o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Então, luz para o caminho, né? Para o seu caminho hoje. O autor, né? Os autores John e Lisa Bevere deixam os seguintes textos. Capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 João 3, capítulo 3, verso 10 e 1 João 4, versículo 19. Nós já lemos aqui, né? O 3:10 nós não lemos, mas o 4:19 nós lemos. E que vocês tenham aí um bom tempo de meditação, que vocês possam deixar aí no vídeo o like, compartilhe essa palavra com quem o Espírito Santo direcionar aí no seu coração, que você possa se inscrever aí no canal e acionar aí o sininho, né? Para que você possa receber aí as notificações do canal e que Deus dê um bom tempo aí de meditação sobre esse assunto, que já perceberam, né, que vai ser um assunto muito difícil, tempo onde o Senhor vai nos levar a refletir sobre perdão, amor e o quanto isso é importante nas nossas vidas. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Só Ele pode trazer luz, aquilo que eu não consegui passar, aquilo que eu não consegui trazer. Que o Senhor possa abençoar a sua casa. Amém? Deus abençoe. E até amanhã.